Na Bíblia, lá em Provérbios, tem uma infinidade de versículos aonde fala sobre o olhar, aonde você deve atentar com seu olho, aonde você não deve olhar. Inclusive, tem um versículo que fala que se você não aguenta olhar, se você não suporta ficar sem olhar, que você arranque o seu olho fora, para você ver o quanto importante é o nosso olhar. Eu quero ensinar para você aqui hoje uma técnica de como você pode estabilizar o seu olhar combinado com o seu emocional e também combinado com o seu silêncio. Fica até o final do vídeo para a gente entender melhor do que se trata. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino de notificações. Quando você ativa o sino de notificações, isso expande o vídeo. E quando você dá like também, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele começa a espalhar mais longe o vídeo. Sobre o olhar é tão importante. Eu, durante quase toda a minha vida, eu andei vacilando com o meu olhar. Eu sempre busquei segurança nas pessoas. A minha vida quase toda eu busquei segurança nas pessoas. Depois que eu sofri bastante, eu me atentei mais de coração, de alma, na Bíblia e comecei a refletir sobre Provérbios. E Provérbios tem uma infinidade que fala sobre o olhar. E eu aprendi uma técnica, a qual eu usei durante muitos anos. E não é fácil, tá? É demorado isso. Você precisa ter paciência e boa vontade para que isso surta efeito em você. Precisa ter coragem também, porque você vai ter que mudar o seu comportamento diante da sociedade. E isso é aos poucos, tá? Mas com o tempo isso vai surtir efeito na sua vida. Depois eu vou te ensinar. Mas antes eu quero te dizer, se você é daquelas pessoas a qual fica olhando para lá e para cá, insegura, buscando segurança nas pessoas, você se torna uma pessoa suscetível, você se torna vulnerável, você demonstra uma pessoa que está com medo, você demonstra fraqueza, você se coloca por baixo. O seu olhar, ele reflete quem você é. Então, a partir de hoje, comece a se atentar mais no seu olhar. O olhar combinado de silêncio, isso surte um efeito enorme na nossa vida. A gente precisa evitar muito de falar, de ficar falando. Por conta da ansiedade, a gente tem aquela vontade de estar falando coisas que não têm significado, não tem necessidade de estar falando naquele momento. Às vezes, um exemplo, a gente fica com aquele leva e traz. A gente ouve alguma coisa lá não sei aonde e não tem necessidade da gente passar essa informação, a gente vem e passa para outra pessoa. Mas é aquela necessidade, aquela ansiedade de estar transmitindo. Isso já vem enraizado em nós desde pequeno, uma cultura a qual a gente, o ambiente o qual a gente conviveu, onde a gente viveu, tinha essa tradição, esse comportamento. Então a gente adquiriu isso, então isso fica quase que inato na gente. Mas não é a essência nossa. A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia ensina que a gente deve se conter, evitar de estar falando, falatório. Tem uma palavra, salvo engano, em Provérbios, que fala que até o tolo calado parece sábio, né? Então, a partir do momento que o tolo abre a boca, aí ele descaradamente mostra para todo mundo, revela que ele é um tolo mesmo. Então, o silêncio também, combinado com o olhar, é muito importante para a nossa evolução pessoal. Isso tudo é espiritual. Se não fosse, a Bíblia não diria isso. Então, se você é desrespeitado, se você é tido como um qualquer na rua, você serve de chacota na sociedade, é por conta, às vezes, do muito falar, né? Do muito olhar. Às vezes pessoas zombam, tiram sarro, aproveitam, tiram casquinha da gente por conta do olhar de respostas que a gente dá que nem necessita responder. Às vezes tem perguntas, falas de outras pessoas que, se a gente estiver atento realmente em nós, a gente já capta a mensagem, a pergunta, a fala da outra pessoa como um deboche, a gente já nem responde. Então tem momentos na vida com certas pessoas que a gente nem deve responder a algumas perguntas, algumas falas delas. E o olhar também, principalmente o olhar, quando você não olha, porque o olho também fala, tá? O olho também fala. A pessoa olha para você uma vez,
E depois ela procura o seu olhar de novo. Se você retorna, se você dá esse olhar de volta, o segundo olhar para ela, você se rebaixou, você se diminuiu. Entenda isso. Quando você retorna o olhar pela segunda vez para outra pessoa, você se diminui. E lá na Bíblia está dizendo que você não deve retornar o seu olhar ao próximo. A partir disso, ele vai entender quem é você. Na hora, ele já entende. Para você ver que o olhar também fala. O olhar expressa realmente quem você é. E se a pessoa encontra instabilidade emocional em você, então é um caminho, é um passo, é um prato cheio para ela te explorar. Porque a tendência do ser humano, infelizmente, é explorar, aproveitar do mais fraco. Por mais que a cultura, a mídia, as entidades do bem, elas alardeiam a preocupação com o mais fraco, é tudo conversa para boi dormir. Você que não cuida de você, não para ver onde você vai parar. Porque ele também é um fraco. Né? Os fracos aproveitam dos mais fracos. Você entende? Eu quero passar para você aqui uma dica de como eu treinei o meu olhar. Foi muitos anos fazendo isso e está surtindo efeito. Como eu disse, combinado com o silêncio, combinado em desviar do mal, desviar de pessoas que a gente percebe que não leva a gente a sério. Tem pessoas que não levam a gente a sério. E a gente acaba, por idiotice, por tolice, a gente acaba voltando de encontro com essa pessoa. E na Bíblia fala que o simples, o ingênuo, vai de encontro com o mal. O sábio não, o sábio já desvia. Isso está lá em Provérbios, é só para você procurar lá. Então eu vou te ensinar essa técnica. Eu vou te dar aqui, você vai pegar uma folha de papel sulfite em branco e vai pegar lá um copo. Pode ser um copo americano. Você coloca ele de boca para baixo em cima do papel, tá? Um copo seco. Coloca e passa um lápis, tá? Um lápis em volta e desenha um círculo naquela folha em branco, né, de papel sulfite. E bem no meio desse círculo, você coloca um pontinho. Faz um pontinho lá, bem no meinho desse círculo você faz um ponto. E aí você coloca essa folha na parede, aonde você alcança enxergar. Aí você vai treinando o seu olho, vai treinando o seu olhar em olhar naquele círculo e focar naquele círculo. Então naquele círculo vai ter o pontinho no meio, certo? E você vai olhar aquele círculo sem dar atenção para aquele ponto. Você vai só observar o círculo. Você fita os seus olhos, foca o seu olho só no círculo. Evita de olhar no ponto. Não deixe o seu olhar focar no ponto. Foca o seu olhar só no círculo, certo? Só no círculo. E vai fazendo esse teste. Vai fazendo essa prática, vai praticando isso todos os dias. Isso vai te ajudar quando você cruzar com pessoas. Na sociedade, por exemplo, você não precisa andar de cabeça baixa. Quando você anda de cabeça baixa pela sociedade, pela rua ou em qualquer outro lugar, a Bíblia nos ensina que a gente deve andar de cabeça erguida. Não erguida, tipo uma pessoa prepotente, né? Uma pessoa altiva que acha que é dona do mundo. Não é isso. Você vai andar de cabeça erguida, corpo ereto. Isso é para a mulher e para o homem, tá? Porque os dois vivem na sociedade, os dois são espíritos e alma. Os dois precisam, né, de ter uma segurança emocional. É necessário, porque é a insegurança emocional que desestabiliza a gente. Por conta dessa instabilidade emocional, dessa falta de controle, a gente acaba servindo de presa para predadores. E predadores, é vasto a terra de predadores, pessoas que consomem os mais fracos. Então você vai praticar isso. Você, em vez de olhar o ponto, você vai olhar só o círculo. Fixa o seu olhar só no círculo e deixa o ponto atravessa o ponto. Focaliza só no círculo. Tente fazer isso. E depois você inverte. Você foca o seu olho só no círculo. Aliás, só no ponto. E deixa o círculo sem prestar atenção. A sua atenção deve estar mais no ponto do que no círculo. Ou mais no círculo do que no ponto. E aí você vai usar isso quando você estiver caminhando na rua, com o corpo ereto e cabeça erguida. Porque se você anda de cabeça baixa, você demonstra fraqueza, alvo fácil para as pessoas se aproximar de você e tentar te explorar. Então você vai praticando isso que eu te falei com a folha de papel sulfite, o círculo e o ponto lá, e depois você vai usar isso na sociedade. Você vai usar isso na sociedade olhando através das pessoas.
Você vai focar uma árvore que está lá atrás da pessoa, um exemplo, ou um carro que esteja lá atrás da pessoa, você vai focar aquela árvore, aquele carro, e a pessoa está de frente com você quase, ela vai achar que você está olhando para ela vai inclusive fitar o olhar dela para você, mas não, ela vai estar enganada, você está fitando o seu olhar lá naquele carro, lá naquela árvore, e você vai praticando isso, com o tempo isso vai ficando natural. Tá? Isso é um dos detalhes que você precisa estar adotando na sua vida para você adquirir mais respeito. E não esqueça, quando você anda de cabeça baixa, você demonstra fraqueza, medo, tá? E aí as pessoas vão aproveitar, porque pessoas não se aproximam de pessoas que não demonstram medo. E se aproxima também, ela se aproxima com respeito. E tem outro detalhe, você intimida qualquer pessoa. Você pode fazer isso com o tempo e depois você volta no comentário para me dizer. Se você vê uma pessoa, você está caminhando na calçada, você vê uma pessoa que está lá na loja, na porta, e está olhando para o seu lado, fita o seu olho lá na frente dela, através dela. Fica fitando o seu olhar, caminhando e fitando o seu olhar através dela. Ela vai achar que você está olhando para ela. Em poucos segundos ela vai sair da loja, ela vai sair da porta da loja e vai entrar para dentro, porque você vai intimidar ela, porque ela vai procurar o seu olhar e ela não vai encontrar, ela vai achar que você está olhando para ela, mas você não está olhando para ela. Você está olhando através dela. Então isso intimida a pessoa. Faz esse teste. Não importa se a pessoa é um gigante, é um monstro, pode ser quem for. Você vai intimidar ela sem olhar para ela, porque ela vai buscar o seu olhar acreditando que você está olhando para ela e você não vai estar olhando para ela. Então faz esse teste, treina, pratica isso para você ver como tem efeito. Eu fiz muito isso na minha vida e deu resultado. E isso com o tempo vai ficando mais natural. Mas não use isso para maldade, é só para você fazer uma experiência e depois vai ficando mais natural, que você não vai estar mais se entregando o seu olhar para as pessoas, a revelia, entendeu? Você vai ser mais cuidadoso com o seu olhar, porque o olhar mostra quem você é. Se você é uma pessoa que está emocionalmente fraca, o seu olhar ele desmascara você totalmente. Então faça esse teste. Você vai ver, eu garanto para você que você olhando através da pessoa, você vai intimidar ela. Ela vai achar que você está olhando para ela, mas não tá. Você não deve estar olhando para ela. Você não deve focar o seu olhar para ela. Foque através dela. E faça esse teste durante dias e dias na sociedade para você ver. Com o tempo isso vai ficando mais natural e depois você não vai precisar mais nem se esforçar. Porque as pessoas buscam o olhar uma das outras. E quando você olha pela segunda vez para outra pessoa, você demonstra uma fraqueza. Você entrega você se diminui. Então a Bíblia quer dizer muito isso. Eu quero fazer um vídeo aqui, preciso estudar isso para fazer um vídeo bem legal para vocês a respeito de tudo isso. Porque isso é espiritual, isso é profundo. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei muito, de eu estar caminhando assim, quase passando de frente, de longe eu vejo uma pessoa que zomba, sabe? Aquela pessoa que zomba, zoa, tira sarro em você, e aí você fica meio assim, desconcertado, e aí acaba se entregando, né? Se humilhando mais ainda, e aonde que ela aproveita mais ainda? Então, eu usei essa tática de ficar em silêncio. Ela falou, eu olhei através dela, veio uma força interior dentro de mim, eu olhei através dela, não dei credibilidade nenhuma para ela. Não dei atenção nenhuma, olhei através dela e passei firme diante dela, passei do lado dela assim, não respondi, não falei nada, ela ficou na dela. É claro que no início dá medo, você tem medo da pessoa acontecer alguma coisa, a pessoa querer te atacar ali, mas isso não vai acontecer porque você não reagiu, não tem motivo para ela, para ela te atacar fisicamente ou falar, e mesmo que ela fale alguma coisa, se ela falar, ela vai te xingar e não dê ouvido para isso. Mas isso para pessoas que abusam, que aproveitam, que zoam, que zombam, que não te levam a sério. E aos poucos você vai saindo desse círculo de pessoas, a qual, por causa desse comportamento que estava enraizado em você, que você foi suscetível, que foi uma pessoa vulnerável diante de muitas pessoas em muitas situações da vida, por conta do ambiente que você viveu, que te passou insegurança, isso com o tempo você vai adquirindo mais segurança. Então, o que eu tenho que falar para você, não busque segurança em pessoas, busque segurança em Deus, na Bíblia, tá? Busque segurança dentro de você, em você mesmo. E eu sempre falo nos vídeos,
Você não pode estar munida de ódio, de raiva. Raiva até que sim. A gente precisa ter um tempo de raiva, porque a raiva é muito forte que às vezes faz a gente mudar o comportamento da gente. Mas ódio é sentimento de vingança. A pessoa ressentida também, a gente não pode. A gente tem que excluir, sabe? Definitivamente esse sentimento da gente, um sentimento de inferioridade, a gente aos poucos precisa ir tirando isso, porque Deus fez nós firmes e fortes. Foi o ambiente o qual a gente foi criado, eu acredito, que passou essa insegurança por conta de muitas coisas que a gente ouviu quando era pequeno e acabou acreditando. Então a gente tem essa crença enraizada em nossa mente que a gente é pequeno. E ninguém é pequeno, ninguém é pequeno. Somos todos iguais. A diferença é que algumas pessoas estão mais seguras em si, tá? Ela não busca segurança nas outras pessoas. E as pessoas vão sempre nos decepcionar. Pessoas da família, pessoas a quais a gente gosta. Mas a gente não pode deixar isso afetar a gente, ok? É isso que eu precisava falar para vocês. Eu estava doido para fazer esse vídeo sobre o olhar. Pesquise mais sobre o olhar na Bíblia e foque mais nos seus objetivos, tá? As pessoas são o que são. Ninguém muda ninguém, mas a gente consegue mudar a gente, porque isso está no nosso controle, está nas nossas mãos, no nosso poder. Mas mudar os outros, a gente não tem esse poder. E se a gente insistir nisso, a gente adoece e eles ficam aí. A gente adoece, morre e eles ficam aí. Se foi relevante para você o vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e também dê seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.